Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para o empreendedor brasileiro. Eu sou a Raíssa Lamonte e você é sempre bem-vindo. É bom o desempenho das pequenas indústrias brasileiras, mas a condição financeira do setor caiu. A pesquisa é da Confederação Nacional da Indústria. Crescimento também para o setor de calçados. Mercado interno é o principal comprador, com mais de 85% das vendas. 20 mil pessoas devem passar pelo Web Summit Rio 2023. O evento conta com mais de 100 horas de palestras. Essas e outras notícias você acompanha agora, aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. A gente começa falando do índice de desempenho das pequenas indústrias brasileiras, que foi bom, registrando 44 pontos no primeiro trimestre do ano. É acima da média para o período, mas mesmo assim a condição financeira do setor caiu. Os dados são da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Os principais motivos da queda na situação financeira da indústria estão as altas taxas de juros e a elevada carga tributária, que contribuíram nas decisões de investimentos e contratações. O acesso ao crédito também teve recuo de 3,7 pontos. O índice é o menor desde o primeiro trimestre de 2021, quando a economia sofreu os efeitos da pandemia de Covid-19. O índice de desempenho da CNI analisa o volume de produção, a capacidade instalada e a evolução de contratações nas empresas. E a taxa básica de juros deve ser definida até amanhã, na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que teve início hoje. Segundo a edição desta terça-feira do Boletim Focus, que reúne ali a análise do mercado, a Selic deve ser mantida em 13,75% ao ano pela sexta vez seguida. E hoje o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central elevou para 1% a projeção de crescimento da economia para esse ano. A expectativa para a inflação também aumentou, deve ficar em 6,5%. A expectativa está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central e definida pelo Conselho Monetário Nacional, de 3,25% para 2023. E o mercado imobiliário teve um excelente desempenho no ano passado, com rentabilidade e crescimento. Dados da Associação das Incorporadoras mostram que o número de imóveis comercializados nos 10 primeiros meses de 2022 teve um aumento aí de 12%. E de olho no mercado, a empresa VMV Group se especializou em inteligência de dados para empreendimentos imobiliários. E é com o Marcelo Volker, o dono dessa empresa, que a gente vai conversar agora. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa noite. Obrigada pela sua participação. Boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, Marcelo, começa contando para a gente como funciona uma inteligência de dados para empreendimentos imobiliários. Eu já vi automatização, né? Agora, inteligência de dados, detalha para a gente como funciona. Isso realmente é um assunto muito novo. Eu gosto de falar que há 10 anos atrás a gente vendia imóveis com panfleto, com outdoor, na rua praticamente, né? Hoje tem muita tecnologia. Então, na hora de procurar um imóvel, o cliente usa rede social, o cliente está na internet, o cliente está conectado. E com isso, a gente tem um volume muito grande de informações. E as incorporadoras hoje, elas estão mapeando a jornada do cliente dentro da internet e dentro dos sistemas de compra. Então, com isso, a gente consegue ter uma acuracidade muito maior na jornada e principalmente até saber a hora que aquele cliente vai comprar. Para você ter ideia, tem cliente nosso, e várias das incorporadoras maiores do país, elas sabem exatamente o tempo que o cliente vai tomar a decisão de comprar aquele imóvel. Tudo isso baseado em tecnologia. E muito como você falou, utilizando a internet e utilizando a jornada de compra, que antigamente era offline, hoje focado no espaço que é online. Com certeza, até porque pela internet a gente consegue ver fotos, vídeos, comentários. Então, assim, vocês atendem as imobiliárias, as incorporadoras, é isso? Não o cliente final.
Exatamente. O processo todo é mapear, por exemplo, uma incorporadora ela tem que vender 200 imóveis no mês, 300 imóveis no mês. E baseado disso, quais são os cálculos matemáticos necessários para criar uma estrutura para que ela consiga vender aquele volume? Isso é um tipo de trabalho que é muito recente. Hoje no Brasil, e inclusive no mundo também, o Brasil é pioneiro nisso em vários aspectos. Tá? O Brasil é muito avançado em termos de tecnologia para a venda de imóveis. Existe um mapeamento digital de toda a jornada de compra num produto imobiliário de uma construtora, de forma que você possa gerar um Big Data e falar o seguinte: para vender X unidades no final do ano, eu preciso de realizar tais ações, tais investimentos, tais eventos, tais parcerias. E era algo, um tipo de informação que a gente não conseguia gerar antes da internet, porque hoje nós sabemos a estatística. A gente não tinha quase nenhuma estatística há 20 anos atrás decorrente do consumo de produto imobiliário. Hoje não, hoje a gente consegue derivar as casualidades do processo de forma que a gente cria um processo que consiga gerar uma venda de um imóvel lá no final. Interessante. E usando essa tecnologia, o índice, digamos, de assertividade, assim, é de quanto essa precisão? Hoje em dia, o grau de assertividade é acima de 90%. As incorporadoras mais estruturadas em termos tecnológicos e em termos científicos, né, científicos também, porque hoje a gente está trabalhando exclusivamente com estatísticas, ela consegue ter uma previsão extremamente precisa. Eu estou sendo muito conservador em falar 90%, mas existem casos que a gente consegue ter uma coracidade próxima ali de 98% a 99%. Ou seja, em termos de uma, duas unidades no espaço de 1.000 unidades, a gente já consegue fazer essa previsão muito focada no volume e na capacidade de consumo daquele mercado. Como você iniciou a conversa aqui falando, o mercado ele permanece aquecido, 97% dos incorporadores pretendem fazer lançamentos imobiliários nesse ano, isso aí é um dado de fato que a gente tem internamente também. Então, baseado na expectativa de lançamento, a gente já consegue calcular a velocidade de absorção do produto imobiliário por aquele mercado. Alguns mercados mais intensos, como São Paulo, e alguns mercados com velocidades menores, em áreas menos adensadas. Legal. Ô Marcelo, e vocês estão em São Paulo? Vocês atendem imobiliárias de todo o Brasil? Como funciona essa abrangência aí da VMV Group? Isso é muito interessante porque a gente começou como empresa remota desde 2 anos antes da pandemia. Então, desde 2017, nós temos colaboradores espalhados em 24 estados. Então, naturalmente, durante a pandemia, foi uma época que a gente pôde colocar à prova o nosso modelo operacional, que hoje ele é 100% remoto, né? Até porque a gente trabalha muito em tecnologia, a gente tem que fazer valer o nosso conhecimento. Então, a gente está no Brasil inteiro. Que interessante. De onde veio a ideia de atuar nesse segmento, Marcelo? Olha só, o mercado imobiliário ele é um dos segmentos onde é muito responsável pelo PIB brasileiro. Então, se você puder analisar, ele deve estar em segundo, terceiro ou quarto no PIB com um alto grau de representatividade. Não sei onde ele está, não, mas ele tem um alto grau de representatividade. Então, na hora de escolher um mercado, que a gente escolha um mercado que, a despeito das crises que a gente vai sofrer, dos desafios que nosso país vai sofrer, é um mercado muito resiliente. Então, ele faz uma transação muito grande, ele tem recurso financeiro para aportar em tecnologia, ele tem recurso financeiro para aportar em estatística, coisa que alguns outros mercados com menos liquidez não teriam a capacidade de investir em algo tão pioneiro que é esse trabalho que une Big Data, tecnologia e estatística, que é esse trabalho de estruturação do processo da venda imobiliária, que antigamente era feito de forma aleatória, colocava-se o produto no mercado, não sabia-se exatamente quanto vendia. Hoje a gente consegue ter a curiosidade decorrente dessa sofisticação que é muito recente. É isso aí, você falou algo que me lembrou até uma frase que eu ouvi no meio da pandemia, que as pessoas sempre precisam ter onde morar, né? Aconteça o que acontecer, tem que ter ali o local para ela viver. Marcelo, olha, é muito legal essa iniciativa, né? Ver que os processos estão cada vez mais modernizados e assertivos. Parabéns aí pela sua empresa. E para quem quer saber mais, né, sobre esse universo, para as empresas, acredito que esse é um método que se aplica até a outras áreas também, né, não só no mercado imobiliário. Que recado você deixa para essa turma? Pessoal, gente, com a tecnologia, a gente consegue ter resultados muito mais profundos que a gente tinha 10 anos atrás. Então, vocês podem ver que a maioria dos negócios de impacto na sociedade foram criados há menos de 5 anos, e todos baseados em tecnologia. Então, essa é a dica que eu falo, foca na ciência, foca na tecnologia, que errado não vai dar. É isso aí, Marcelo, recado dado, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e até a próxima. Obrigado, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.
Bom, gente, agora a gente vai para o intervalo e no próximo bloco você vai conferir o Web Summit Rio 2023, que pela primeira vez está no Brasil e atrai multidões em busca de informação e novidades em tecnologia. Não sai daí, eu volto já. Já estamos de volta com o Jornal do Empreendedor ao vivo de Brasília para todo o país. E olha, prossegue no Rio de Janeiro o Web Summit, aberto ontem. É a primeira vez que o maior evento de tecnologia e inovação do mundo é realizado fora da Europa. A Prefeitura do Rio já garantiu a sede do evento para os próximos 5 anos. Nessa edição, 20 mil pessoas devem passar pelo local, que vai contar com mais de 100 horas de palestras, masterclasses e sessões de networking para os participantes. Confira mais na reportagem de Márcio Fontinelli. O dia na Web Summit Rio começa assim. Do lado de fora, uma fila de gente que não para de chegar para conhecer os estandes do evento, que é referência em tecnologia e inovação. Do lado de dentro, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, junto com o presidente da FEComércio do Rio, Antônio Queiroz, e do presidente do Sebrae, Décio Lima, inaugurando o estande da prefeitura da cidade. Quem conduz um país é o setor privado, né? O Estado, ele, lato sensu aqui, ele organiza, ele dá direcionamento, mas se não tiver setor privado gerando emprego, pagando imposto, né, a gente não vai para frente. Então, o que a gente tem que dinamizar no Brasil é essa força vibrante, essa capacidade empreendedora, criativa, inovadora, que tem muito a ver com a cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente entende que essa coisa aqui já começa de maneira adequada, porque não é uma ação estatal, né? Ela é uma ação do setor privado, representado pela FEComércio, pelo Sebrae, né? E essa aposta da FEComércio e Sebrae é muito importante. A expectativa que o estudo que nós fizemos é que estaria trazendo para o Rio de Janeiro, ao longo desses 5 anos, 1,2 bilhões de reais. Né? Agora, a mensuração dos negócios aqui são oportunidades que estão surgindo para o mundo. Né? O mundo está olhando para a gente e nós estamos conversando com o mundo aqui. Né? Então, as startups brasileiras, as micro e pequenas empresas brasileiras têm muito a contribuir nesse meio ambiente de inovação. O Sebrae apresentou uma plataforma com programas de capacitação, conexão e fortalecimento de startups que estão no primeiro estágio. A ideia é estimular o empreendedorismo inovador em todo o Brasil. Somente neste ano, o Sebrae pretende investir 312 milhões de reais em ações para acelerar negócios e também oferecer tecnologia para as empresas. Em 2022, quase 8 mil negócios foram impactados diretamente pelo Sebrae. A meta é atender metade das startups do Brasil até dezembro. No Brasil já somos 20 mil e 37% são atendidos hoje pelo Sebrae. E queremos chegar até o final do ano com 50% do setor incluído nesta grande parceria que o Sebrae também lançou hoje aqui, que é o Sebrae Startups, para que nós possamos dar gestão qualificada, para que nós possamos dar ambiente de negócio e também o fomento da cultura empreendedora no setor de startups, que é um grande negócio hoje na economia do mundo e também do nosso país. Para o vice-presidente do Web Summit, Arthur Pereira, iniciativas como essa provam a aptidão do Brasil como anfitrião do maior evento tecnológico do planeta. Temos aqui mais de 20 mil pessoas no evento este ano, okay? Primeira edição, mais de 900 startups, mais de cerca de 200 parceiros, cerca de 200 empresas tecnológicas aqui a exibir, muitos investidores, muitos palestrantes, muito jornalismo. Estamos em crer que juntar estas pessoas todas é a tempestade perfeita para criar aqui uma série de oportunidades de negócio, mostrar o Brasil ao mundo, mostrar a cidade do Rio de Janeiro ao mundo, e mostrar a capacidade de inovação que aqui existe, não só no país, mas em especial na cidade do Rio de Janeiro, e ajudar, no fundo, a fazer acontecer o que o prefeito Eduardo Paes estava dizendo. Criar aqui na cidade do Rio, fazer da cidade do Rio de Janeiro como um hub de inovação da América Latina. Aqui temos um caminho de desenvolver renda, negócio e as pessoas poderem ser incluídas no processo de cidadania. Isso aí, a gente segue acompanhando tudo sobre esse grande evento.
Olha, uma boa notícia para os empreendedores rurais. O governo de São Paulo viabilizou 200 milhões de reais para a agroindústria. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas durante a abertura da AgriShow, que é a maior feira de tecnologia para a agropecuária do país. O programa Agroindústria Investimentos vai atender micro, pequenas e médias empresas que buscam aumento na produtividade, melhora na qualidade da produção e redução de custos operacionais na aquisição de máquinas e equipamentos de última geração. O financiamento vai ter condições facilitadas de pagamento, carência de 12 meses, prazo de 5 anos para quitação e incidência anual de taxa Selic. E os agricultores já podem fazer o financiamento durante a AgriShow, onde consultores da Agência de Fomento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico vão estar à disposição dos interessados. A AgriShow acontece até esta sexta-feira em Ribeirão Preto, São Paulo. E outra instituição que decidiu reduzir as taxas de juros para financiamentos foi o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. O crédito especial é exclusivo para micro e pequenas empresas mineiras. O acesso ao financiamento é 100% digital e já está valendo a partir de hoje. O crédito, limitado a R$ 150 mil, é destinado a empresas com faturamento anual de até R$ 4.800.000. As micro e pequenas empresas podem contratar financiamentos pagando 5% ao ano, mais a Selic e com prazo de 11 meses de carência. E uma bebida tipicamente brasileira, feita a partir da cana-de-açúcar, tem papel importantíssimo na economia do Brasil. Eu estou falando da cachaça, que surgiu em 1532 em São Vicente, no estado de São Paulo. Com o tempo ficou tão popular que chegou até a venda proibida pela coroa portuguesa em função da queda nas vendas do vinho, acredita? Quase 500 anos depois, a bebida ainda é um sucesso e a aposta de muitos empreendedores, como vamos ver agora. Gente como Cid Faria, natural de Minas Gerais, mas morador de Brasília, que em 2018 começou a própria produção da cachaça. Investiu em conhecimento e hoje carrega o título de dono da melhor cachaça branca do Brasil, entregue pela Confederação Nacional da Agricultura. Fui para Brasília há uns 22 anos atrás e depois de um tempo a gente comprou uma roça. Nessa roça a gente começou a perceber que tinha alguma coisa para pelo menos tentar manter a roça. A gente mexeu com gado um tempinho, não deu certo, depois fomos para tilápia, também não deu certo. E um belo dia eu estava lá, estava tomando uma como bom mineiro, apreciador de cachaça. Tomando uma, eu falei, uai gente, eu gosto tanto desse trem, por que eu não faço cachaça? Comecei a pesquisar, principalmente o processo de legalização do alambique. Paralelo a isso, a gente foi pesquisando barris, pesquisando madeiras, pesquisando formas de cultivo de cana, e até chegar no formato que a gente está hoje. E foi atento aos detalhes que o Cid conseguiu transformar o sonho de ser destaque no mercado em realidade. A empolgação com a produção da bebida não é à toa. Só no ano passado, o Brasil exportou mais de 20 milhões de dólares da bebida, o melhor número da série histórica que começou em 1997. Daí a prova que esse é um bom negócio. Aguardente de cana, caninha ou cachaça mostram que a produção nacional é de aproximadamente 1,3 bilhão de litros por ano, sendo que 75% são de fabricação industrial e 25% artesanais. Nesse meio, Brasília é destaque. 4 cachaças do Distrito Federal estão entre as 250 melhores do Brasil. Entre elas, a Remedim. Com os prêmios e a alta da cachaça no mercado, o produtor se prepara para aumentar a fabricação e as vendas. A gente não esperava, porque a gente não apostava muito nessa cachaça. E quando a gente ganhou o primeiro prêmio, o primeiro lugar foi uma surpresa absurda. Mas a gente continua com a ideia de ser uma produção artesanal. O que eu quero dizer com isso? A gente não quer uma produção de 50 mil litros ano, muito longe disso. A gente quer parar nos 10 mil litros, ou no máximo, de produção por ano. Hoje a gente está entre 4 e 5. Então, a ideia é manter a produção artesanal.
Olha aí, parabéns para esses empreendedores que se destacaram, hein? E o setor de calçados prevê um crescimento para esse ano, mas ao contrário do ano passado, dessa vez o aumento é no mercado interno, que deve representar mais de 85% das vendas. A coordenadora de inteligência de mercado da Abicalçados, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, explica qual o peso das micro e pequenas empresas na performance do mercado interno e que fatores internacionais impactam lá no mercado externo. Vamos conferir. Mais de 75% de todas as fábricas produtoras de calçados no Brasil são micro e pequenas empresas. Então, até por isso, a gente tem um peso tão significativo do mercado interno para o crescimento do setor, sendo que, normalmente, a exportação ela acaba sendo composta por empresas de médio e maior porte, mas, sem dúvida, a gente tem um peso muito significativo de micro e pequenas empresas na fabricação e também no varejo de calçados. Alguns fatores que foram justamente aqueles que beneficiaram o crescimento das exportações no ano passado são os mesmos que, com um comportamento diferente, tendem a impactar o nosso crescimento no mercado externo. Nós temos o crescimento da inflação no mercado internacional, aumento de taxa de juros e uma redução da demanda por calçados, principalmente nos Estados Unidos, que é o principal destino do calçado brasileiro, e ao mesmo tempo a gente tem um aumento da concorrência. Por um lado, pela redução do frete internacional, do custo do frete internacional, que beneficia o calçado asiático no mercado internacional, e, ao mesmo tempo, uma recomposição da participação da China no mercado depois da política de Covid-0. Esses fatores têm gerado uma expectativa de redução das nossas exportações para 2023, um movimento que já vem sendo percebido, e, em contrapartida, nós temos uma expectativa positiva de crescimento da produção de 1 a 1,7%, um pouquinho superior ao crescimento esperado para o PIB, para a economia brasileira como um todo, que deve sim ser puxado pelo mercado interno. Claro que esse movimento depende muito da continuidade que a gente vem observando, da redução do endividamento das famílias, ainda muito gradual, mas abaixo do pico que a gente viu lá em setembro, e de movimentos de recomposição de renda e manutenção de baixas taxas de desemprego na economia brasileira. E são produtos que têm qualidade, né? A gente sabe que o calçado brasileiro é um exemplo também aí para o mundo todo, é confortável, dura e nós, consumidores, agradecemos, né, a qualidade do que é feito aqui. Bom, pessoal, essa edição do Jornal do Empreendedor vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nessa terça-feira, depois do feriado. Uma ótima semana para você e amanhã te espero aqui com muitas dicas para o sucesso do seu negócio. Tchau, tchau, boa noite!